Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores. Estamos no mês de outubro, então temos um novo tema dos nossos estudos. O mês passado, nós falamos do itinerário de formação dos catequistas, volume 1. Durante este mês de outubro, o catequista Ariel, então, nos acompanha mais uma vez e vamos falar dos itinerários de formação do catequista do volume 2. Ariel, mais uma vez nós agradecemos essa sua caminhada de ensinamento aqui para todos nós catequistas. Então, como eu já disse, no mês passado nós falamos do volume 1, Ariel. Peço então que você explique para nós catequistas como que é essa sequência do volume 1 para o volume 2. Oi, Tayana, cada catequista e liderança também que nos acompanha na Escola Catequética, agora já nessa etapa 264, para a gente estudar mais um pouquinho dos nossos itinerários. Em primeiro momento, Tayana, gostaria de lembrar com todo mundo que os itinerários de formação de catequistas é uma novidade, e a gente pode dizer uma novidade no Brasil, porque ainda nós não temos uma outra diocese, que não a Arquidiocese de Florianópolis, que tenha um itinerário próprio para cada catequista fazer a sua formação. Então, a gente diz, os catequizandos vão para a catequese, as famílias vão para a catequese, e agora nós temos, né, o itinerário de formação de catequistas para cada catequista também ter o seu conteúdo à mão para estudo. Esse estudo não é individual, esse estudo é sempre em comunidade, esse estudo é sempre em pequenos grupos, né? E nós saímos do volume 1. O volume 1 tinha o foco na vocação, o volume 1 tinha o foco na formação, tá? E agora o volume 2, esse que nós vamos conhecer no mês de outubro, o volume 2, ele traz temas relacionados à inspiração catecumenal da catequese. Ou seja, nós vamos estudar essa novidade da catequese, por que a gente faz ritos, por que mudaram os temas dos encontros, por que é que nós temos que nos adaptar num novo tempo, e aí que conteúdos e que formas de catequese são novas para a gente contemplar, para a gente, então, dar conta da inspiração catecumenal. Eu gostaria de, respondendo você sobre como faz essa transição, lembrar as palavras do Dom Wilson, nosso arcebispo, logo na apresentação do itinerário. É muito importante que as paróquias, que cada grupo que está em formação, estudando esses itinerários, leiam estas páginas 3 e 4, quando o Dom Wilson deixa uma apresentação. E ele destaca 3 posturas, 3 atitudes para nós. Primeiro, na inspiração catecumenal depende muito o testemunho. Dom Wilson diz: nosso testemunho torna Cristo presente no mundo. Não são as nossas palavras. Não é o faz o que eu digo e não faz o que eu faço, mas é o nosso testemunho. Depois, segundo aspecto, vida de fé. Dom Wilson escreve: a fé torna possível perceber a realidade com maior profundidade do que simplesmente com o olho. Então, é a fé que faz a gente enxergar para além, né, do que é visível. A fé mostra para nós o mistério, faz a gente contemplar com graça as realidades. E o terceiro aspecto, Dom Wilson escreve sobre o símbolo. Diz ele: muitas vezes já usamos a expressão símbolo dos apóstolos para definir a fé que professamos. E ele continua explicando a função do símbolo, ou seja, um é o símbolo dos apóstolos, o resumo do nosso credo, e outras vezes os símbolos são
os elementos, é aquilo que a gente usa para transmitir a fé numa linguagem figurada. E o Dom Wilson explica isso aqui. Então, Tayana, e para quem nos acompanha também, a mudança que nós vamos ver nesse volume 2 tem muito daquilo que é exigido de nós na nossa arquidiocese desde 2016, uma nova postura, um novo entendimento, porque agora a catequese mudou de fato. Ariel, quantos encontros tem nesse itinerário? É a mesma quantidade de encontros que tinha no volume 1 também? Então, o sumário traz para a gente a relação dos encontros. E sim, respondendo o que você perguntou, os encontros têm a mesma quantidade. São 7 encontros. Agora, quem passou pelo volume 1 teve uma rotina, teve uma cadência dos encontros. No volume 2 tem uma mudança, a estrutura é de 7 encontros, mas como estão formados é diferente. Então, nós temos 5 encontros de estudos e logo depois dos 5 tem uma celebração. O tema do encontro 1 é catequese, o tema do encontro 2 e 3 é o catecumenato, que nós vamos aprofundar. Depois, o encontro 4 é especialmente sobre a Casa da Fé, que nós já falamos aqui no mês de maio deste ano de 2025. Aí depois tem uma celebração em que cada catequista traz a sua família para rezar juntos, nós vamos falar disso também. Depois tem os encontros 6 e 7 ainda sobre família e comunidade. E aí, como sempre tem, no volume 1 já teve anexos, nesse volume 2 também tem alguns anexos. Ariel, tu diz ali que no encontro 2 e 3 o tema é catecumenato. Fala um pouquinho para a gente, então, destaca cada encontro esse. Então, o encontro 2 e o encontro 3. Pois bem, depois de passar pelo encontro 1, para a gente entender o que significa catequese, o título do encontro 1 é Catequese, o que é? Aí vem o encontro 2 e o encontro 3. Esses dois encontros, eles são muito importantes, especialmente para quem está conduzindo, para quem é formador nas paróquias, né? O encontro 2 fala de inspiração catecumenal. Por que a gente fala de inspiração? Porque o catecumenato, ele existiu lá nos anos 200, 300 e 400 da nossa igreja. Então faz muito tempo. Naquela época, nós não tínhamos igrejas, dioceses com milhares de pessoas, né? A estrutura da igreja era muito pequena, nós tínhamos famílias participando, eram poucos os convertidos. Então, o catecumenato era esse, a gente pode dizer, essa estrutura, essa instituição dentro da igreja. Não haviam pastorais, não haviam outros serviços, era uma instituição só. A gente pode comparar dizendo, era uma pastoral só, o catecumenato. Então, o encontro 2, ele quer ser um pouco dessa história. Ele é um encontro mais difícil, nós vamos perceber isso, porque ele traz um aspecto mais histórico, né? Mas do encontro 2, seria bom a gente anotar, quem está fazendo a ICANN, anotar 5 palavras, tá? Essas palavras aparecem na página 18, tá bem? 5 palavras que resumem a história da catequese. Primeira palavra, iniciação. A segunda palavra, imersão. A terceira palavra, instrução. A quarta palavra, educação. E a quinta palavra, transmissão. Então, na mão a gente consegue contar iniciação, imersão, instrução, educação e transmissão. 5 palavras ajudam a gente a contar a história da catequese. Então, nós estamos falando ali na página 18, ajuda a gente a entender que o jeito de fazer catequese lá da iniciação, lá nos primeiros séculos, é o jeito de fazer catequese que nós queremos hoje, no tempo da transmissão. Então, a gente tem 2.000 anos de história, 2.000 anos de bagagem, mas nós queremos chegar o mais próximo das primeiras comunidades.
Então, este encontro número 2, como eu falei, ele é um pouco mais difícil, porque ele é histórico, né? Mas ele tem como objetivo dar esse conteúdo para nós, mostrar que nós temos que chegar o mais próximo do quê? Das primeiras comunidades. Não é parar no meio dessa história em algum lugar que eu goste. Não. É chegar lá quando os apóstolos transmitiram a fé. Depois vem o encontro 3. O encontro 3 fala sobre qual é o papel meu e seu, né? Nós que somos catequistas, lideranças, qual é o nosso papel quando a gente quer falar de inspiração catecumenal? E aí, o texto bíblico usado neste encontro é João capítulo 1, porque João conta o chamado dos apóstolos a partir do chamado das próprias pessoas, ou seja, é André que chama Pedro, depois Filipe fala com Natanael, Jesus chama ele. Então, é um chamado feito de pessoa a pessoa, fala de comunidade. Então, o texto bíblico do encontro 3, ele é muito rico para perceber que isso continua hoje. Eu chamo a Tayana chama algum amigo meu, depois nós dois chamamos uma outra pessoa, e isso é o testemunho que o Dom Wilson falou lá na apresentação. Então, esse encontro 3, ele é motivador, ele é inspirador para cada um de nós que somos lideranças, para a gente entender qual é o nosso papel nessa mudança da catequese, nesse novo jeito de fazer catequese. Em especial, a página 35 do encontro 3 é a página que traz, né, as práticas, conteúdo prático, o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber para essa catequese que mudou, página 35. Então, essas são as características dos encontros 2 e 3. Aí a gente vê a importância da formação, né, Ariel, para compreender e conseguir dar sentido para os nossos encontros de catequese. Porque se a gente não sabe, às vezes não faz sentido, enfim, né? Mas a formação vem, então, a compreensão e faz dar todo o sentido para os nossos encontros, e esse sempre é o objetivo das nossas escolas catequéticas. Ariel, eu te agradeço muito mais uma vez por você estar aqui conosco. Nós te esperamos, então, na semana que vem, na etapa 265, e você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante com a Palavra de Deus. O texto bíblico de hoje é Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Prepare o ambiente para oração com vela acesa, crucifixo e Bíblia. Leia o texto com atenção, identifique os personagens presentes no texto e, com a ajuda do texto, responda. O que o homem rico pediu ao pai Abraão? O que Abraão ensinou ao homem rico? E o que afirma o versículo 31? Dialogando com a palavra. Abraão é o pai na fé. Ele foi o primeiro a dar seu consentimento ao chamado de Deus para seguir sua vida por um caminho desconhecido. Após Abraão, Deus renova sua aliança com Moisés, um sinal de resgate e libertação do povo. Na parábola do homem rico e Lázaro, Abraão recorda que o povo tem a lei dada a Moisés e todo o ensinamento dos profetas. Assim, a caminhada rumo ao reino de Deus se faz aprendendo com a história de fé dos antepassados. Não há recado que se possa esperar. Existe o testemunho de fé de quem acreditou nas promessas divinas. Jesus conta a parábola para ensinar seus discípulos sobre a importância de aprender e colocar em prática os valores do Evangelho. O céu já acontece aqui quando somos capazes de dividir, partilhar e estar em comunhão. Muitos são os banquetes que o mundo tem oferecido. E podemos ser iguais ao homem rico, afastando da mesa quem está com fome. Convido você a sublinhar o versículo 31 e meditá-lo durante a semana. Agora juntos, façamos a oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz.
concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.